Olá, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um tempo onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus, versículo por versículo. E hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 11 de Jó. Então pega a sua Bíblia e vem que nós juntas nós vamos receber do Senhor uma porção nova, da parte dele para o nosso coração, um maná fresco dos céus. Então, se você puder, pega a sua Bíblia. Essa aqui é a Bíblia que eu vou utilizar nessa tradução, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com uma compreensão mais facilitada, um texto com um vocabulário mais acessível, mais próximo da forma como a gente se comunica no dia a dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você acompanhar junto comigo nessa tradução, versículo por versículo, fazendo a comparação aí com a tradução que você tem. Depois, se você tiver interesse em adquirir também uma nova Bíblia Viva para você, você pode me chamar no privado, eu te envio o link, mas você encontra facilmente na Amazon. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 11. Bom dia, Camila, bom dia, Carla, Deus abençoe, que alegria poder receber vocês aqui. Sejam todas muito bem-vindas, glória a Deus pela vida de vocês. E antes da gente começar, a gente sempre faz uma oração consagrando ao Senhor o nosso encontro, esse tempo de mesa, e agradecendo, porque Ele preparou um lugar à mesa para mim e para você. Então vamos desfrutar desse tempo com qualidade, com um coração alegre, grato, e vamos orar, então, para alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai nesse momento. Feche os seus olhos, respira fundo. Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua bondade em nos permitir estar aqui nessa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Pai, obrigada por nos dirigir por caminhos de sabedoria, por preparar, Senhor, esse tempo à mesa contigo. Esse momento, Pai, onde nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras e vamos receber de Ti, Pai, a direção que nós precisamos para esse dia, o maná fresco do céu para esse dia. Fala conosco, Pai, nos dê condições de receber a Tua palavra, de absorver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Opera em nós, Senhor, o Teu querer. Atua, Pai, com poder nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a vencer toda incredulidade, todo medo, toda inconstância, toda falta de foco, de clareza, de sabedoria. Que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo nos envolva. Derrame sobre nós, Senhor, uma unção de sabedoria, uma unção de facilidade para compreender aquilo que o Senhor quer revelar para nós nessa manhã. Assim eu oro e consagro a Ti esse encontro, no nome de Jesus, que seja para a Tua honra e glória, Pai. Amém e amém, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui, que bom que você está sensível ao chamado do Senhor. Nós estamos nesse momento meditando no livro de Jó. Se você está aqui pela primeira vez, tem alguém aqui que está pela primeira vez, saiba que a gente tem o hábito de ter todos os dias às 10 da manhã um tempo de mesa. E nós estamos sempre meditando na palavra de Deus. Então você tem esse momento aqui gratuito, esse acesso, à mesa, à presença do Senhor. E nós já meditamos em vários livros da Bíblia. Nós já meditamos nos 150 salmos juntos, em todos os provérbios, os 31 provérbios. Já meditamos em Esther, já meditamos em Ruth, Tiago, em João. E todos esses estudos, eles estão aqui, no perfil no Instagram, gratuito. Você pode compartilhar, com quem você ama. E eu sou formada, professora, e eu creio que Deus me formou professora para que eu tivesse didática, para que eu tivesse essa paixão por ensinar, e Ele tem me usado dessa forma, Muitas pessoas têm me dado essa devolutiva que não conseguiam compreender a palavra e que aqui nas lives começam a ter uma compreensão mais acessível, e eu glorifico ao Senhor por poder ser instrumento nas mãos dele dessa forma. Então quero convidar você hoje a meditar no capítulo 11 de Jó. Se você está aqui pela primeira vez, estou vendo ali que a Valquíria falou que está pela primeira vez, você consegue assistir o capítulo 1 e a Carla falando que está lendo Provérbios comigo e está sendo perfeito, maravilhoso, Tem o canal no YouTube também, que fica mais fácil de acompanhar as lives. Então as lives daqui do Instagram depois eu levo para o YouTube, e lá fica mais fácil de você acompanhar, porque fica o registro do seu progresso. Então às vezes você assiste 10 minutos, tem que parar, lá no YouTube fica registrado onde você pausou.
aqui no Instagram não. Então, se você puder, depois, quando terminar a live, vai lá no meu link da bio, tem o link do meu canal no YouTube, também se chama Só Quero Tua Presença. Segue lá, porque as lives daqui vão pra lá e você consegue assistir lá também com mais comodidade, com mais facilidade, porque vai ficar salvo o seu progresso, né? Então, o YouTube, ele oferece esse benefício pra nós. Seja muito bem-vinda, viu, Silvana? Que seja a primeira de muitas vezes, que seja bênção para você estar aqui conosco, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos meditar no capítulo 11 de Jó. Quem era Jó, né? Pra gente contextualizar para quem tá aqui pela primeira vez. Jó é um homem temente a Deus, que buscava se desviar do mal, reto, íntegro. O homem mais rico, né, do Oriente naquela época, que de repente ele perdeu tudo. De repente ele perdeu os 10 filhos dele, perdeu todos os bens, perdeu a saúde e se vê sentado, né, sobre as cinzas, com o corpo coberto de feridas. Ele tá no fundo do poço. Mas a gente vai ver aqui, né, a gente tem acompanhado que Jó não está sozinho. Ele está na companhia de 3 amigos que chegam para consolá-lo. Então a gente viu ali que Elifaz já falou com ele. No capítulo 9, Bildade falou com ele. E hoje a gente vai ver Zofar, que é o terceiro amigo dele, falando com ele. Então esses 3 amigos chegam para consolar, mas eles acabam tentando explicar o sofrimento de Jó. E isso nos ensina muito, né? Eles chegam ali com uma boa intenção, mas acabam agindo sem sabedoria, né? Porque eles presumem que eles sabem o porquê do motivo, o porquê, né, do sofrimento de Jó, o motivo do sofrimento de Jó, mas eles não conheciam, né, o coração de Deus, os planos de Deus. E naquele momento Jó estava passando por um momento de extrema adversidade, mas Deus estava operando algo novo na vida dele, né? Deus tinha um propósito maior que aquele sofrimento. E eles chegam lá e eles acabam tentando explicar, né, para Jó que se ele está passando por aquilo é porque ele está com algum pecado escondido. E isso, no caso de Jó, não era a realidade, não era a verdade. Então, talvez você esteja como Jó, né, sem saber o que está acontecendo, mas saiba que Deus está no controle da sua vida. Então, às vezes a gente passa por momentos que parece que Deus está em silêncio. E nesses momentos, às vezes a gente ouve conselhos, né, de pessoas que amam a gente, que se importam conosco, mas que por falarem, buscando explicar o nosso sofrimento com falta de sabedoria, acabam confundindo mais a gente do que ajudando, né? Então hoje a gente vai meditar sobre isso e vai ser bênção na sua vida em nome de Jesus. Então o texto diz assim, a partir do versículo 1. Zofar, o naamita, respondeu: será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Ah, quem dera Deus lhe falasse e dissesse o que ele pensa a seu respeito. Quem dera ele lhe mostrasse tudo o que sabe a seu respeito. Então você conheceria a verdadeira sabedoria de Deus, que é tão grande e complexa. E fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte dos seus pecados. Então veja, né? Zofar, ele está aqui inconformado que Jó continua dizendo que ele é inocente. E nós sabemos pelo texto, né, lá no capítulo 1, que Deus fala, né, para Satanás: ó, veja o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Então a gente sabe que aos olhos de Deus, Jó era íntegro, Jó era inocente, Jó buscava agradar o Senhor, oferecer sacrifícios, mas os amigos não sabem disso, né? Os amigos não conhecem o coração de Jó. E é por isso que a gente não pode, né, se importar tanto quando as pessoas nos acusam. Porque Deus te vê como ninguém vê. Ele sabe da sua luta, da sua estrutura, da sua lágrima, das tuas orações. O homem, ele vai ver a aparência. Então aqueles 3 amigos de Jó estavam vendo a aparência.
julgando segundo a aparência, imaginando, né, tentando trazer uma explicação para aquele sofrimento. Então, quando Zofar diz assim, quem dera Deus falasse e te mostrasse a tua culpa, porque eu tô falando, você não tá conseguindo compreender. Mas na verdade, Zofar tá apontando o dedo e julgando Jó. Mas glória a Deus que Deus não é como Zofar. Deus não julga pela aparência, Ele vê o seu coração. Então vão existir momentos que você vai estar passando por dificuldades e as pessoas vão julgar. Ah, ela deve ter feito isso de errado, ela deve ter praticado isso, praticado aquilo. Isso deve ser fruto, né, de um grande pecado. As pessoas julgam, né? Vão existir Zofares pela nossa vida. Mas nós precisamos parar de nos preocupar com a visão do outro, com o julgamento do outro, do que os outros pensam sobre o que você está passando, pelo que você está vivendo, sobre a sua dor. Nós não podemos nos deixar abalar pelos Zofares da vida. Nós devemos focar naquilo que Deus está ministrando no nosso coração. E quando vem uma grande adversidade, a palavra de Deus diz que Deus não permite que venha sobre nós um sofrimento além da nossa capacidade. Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores. E os vencedores vencem as suas dores. Pega a palavra e divide. Vencedor, ele vence a sua dor. Então foque no que Deus está ministrando no seu coração. Foque na paz que excede todo entendimento, que está sendo derramada sobre você. Deus te conhece. E Deus, Ele não está te julgando, Ele está te sustentando. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, embora a gente não consiga compreender essa prova, esse deserto, essa adversidade, ela está nos lapidando para algo sobrenatural que Deus está desenhando, que Deus está trabalhando na nossa vida. E aí, a partir do versículo 7, né, Zofar, ele fala aqui cheio de certeza, né? Mas quem pode compreender os desígnios de Deus? E a gente precisa ter esse temor de quando nós formos consolar alguém, a gente tem que ir lá para oferecer alívio, para oferecer presença, para oferecer um abraço, e não para querer justificar o sofrimento daquela outra pessoa, porque a gente pode estar levando peso para aquele coração. Se vocês verem aqui, a forma como o Zofar se dirige a Jó é muito dura, principalmente se você pensar a situação que Jó está. Jó acabou de perder os 10 filhos, todos os bens, a mulher dele pediu para ele amaldiçoar o Deus dele morrer, ele está vendo o sofrimento da esposa, ele está com o corpo coberto de feridas, do alto da cabeça à planta dos pés, e os amigos estão ali acusando, colocando o dedo na cara. Falando assim, você não vai se arrepender, não se arrependa, você tem que se arrepender para você sair disso aí. A gente sabe que você fez alguma coisa de errado, por isso que você está passando por isso. Só que eles estavam enganados. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então o versículo 7 diz, por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra e mais vasto que o mar. Se ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem pode impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço, ele conhece a maldade de cada um. E você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer homem. Contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para ele, abandonar o pecado que mancha as suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida, sem envergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia, e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Você dormirá em paz e segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a única esperança, o único consolo será a morte. Olha que interessante, né? No momento de adversidade,
Nem sempre a adversidade ela vai vir por conta de um pecado. Às vezes ela vai vir por conta de um propósito de Deus na sua vida. É necessário aquele processo de amadurecimento, né, de ganho, de envergadura espiritual, emocional. E era o que estava acontecendo com o Jó. E quando você está passando por um processo, as pessoas tentam explicar o porquê que você está passando por aquele processo. Mas a gente só vai conseguir discernir aquilo espiritualmente, né, com intimidade com o Senhor. E quando a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente fica refém da opinião dos outros. E aí as pessoas que veem você passando por aquele momento difícil começam a te cobrar, começam a te dar sugestão. Olha, faz isso, faz aquilo. Nossa, mas você não disse que serve a Deus? Como que você está passando por isso aí? Como que uma pessoa que serve a Deus pode estar em depressão? Como uma pessoa que serve a Deus pode ter sofrido um aborto? Como uma pessoa que serve a Deus, o marido saiu de casa? Como uma pessoa que serve a Deus está passando por um divórcio? Está passando por um momento delicado desse? Então as pessoas começam a querer te acusar. Mas Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. E você precisa guardar o seu coração no Senhor. E receber estratégias, direção das mãos do Senhor. Porque a maioria das pessoas fala sem sabedoria. A maioria das pessoas não sabe nem o que elas querem para elas mesmas. Se você sair na rua hoje e abordar alguém e perguntar assim: quais são os seus planos para os próximos 5 anos? A maioria das pessoas vai dar tela azul. Elas simplesmente não sabem o que elas esperam que aconteça nos próximos 5 anos. Ai, Ana, é que 5 anos é um horizonte bem longo. Tudo bem. Se você perguntar para alguém como ela espera estar no dia 31 de dezembro deste ano de 2025, quais são os planos, os objetivos dela para esse ano, o que ela espera receber das mãos do Senhor, qual é o passo a passo, o planejamento que ela está seguindo para ela realizar os sonhos dela, para ela avançar, para ela prosperar, a maioria não sabe. A maioria está vivendo apenas o hoje, está apenas reagindo ao que acontece. E se essas pessoas não têm esse cuidado, esse planejamento com a própria vida, elas não são pessoas de sabedoria para poder te direcionar também. Eu sempre falo que tem pessoas que têm aula de natação com pessoas que não sabem nadar. Imagina que loucura você colocar o seu filho, um bebê ou uma criança, para ter aula de natação com um professor que não sabe nadar. E isso acontece muito. Então, às vezes eu estou pedindo aconselhamento para pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não vão me aconselhar segundo princípios, mas vão me aconselhar segundo as experiências dela, que não necessariamente vão ser bênção para mim. Eu sempre digo, né, que todo mundo é bênção, mas nem todo mundo é bênção para você, naquele momento que você está precisando. Então a nossa vida é como um quebra-cabeça. Quando você monta ali no começo, as peças não fazem muito sentido, mas quando no final você junta tudo, reúne todas as peças, você vê uma imagem linda. E assim nós somos nas mãos de Deus. Hoje nós olhamos talvez para uma adversidade, para uma dificuldade que nós estamos vivendo, e não faz sentido, não se encaixa. Fala, pai, por que eu estou passando por isso? Não faz sentido. Mas no decorrer do processo vão ir chegando mais peças. E aí você vai recebendo clareza e no final vai se formar uma imagem linda. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz, planos de bem e não de mal. Eu quero te dar esperança e um futuro. Então todas as coisas cooperam para que você tenha um bom futuro. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E a palavra de Deus diz que em cada promessa, através de Jesus, nós temos um sim e um amém. Então o reino de Deus está sobre nós, as bênçãos de Deus estão sobre nós. Isso quer dizer que a nossa vida vai ser só maravilhas? Não, Jesus disse, nesse mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você tem esperança. Vai ser sempre assim uma curva sinoidal a nossa vida, altos e baixos. Mas em todo tempo, nosso coração precisa estar firme no Senhor, para que a gente possa sempre avançar. Então essa adversidade, ela não vem para te causar mal, dano, mas é para gerar um bem maior na sua vida. Então Deus está
construindo uma linda obra-prima através do seu testemunho. E esse seu testemunho vai impactar outras pessoas, vai levar essas pessoas para mais perto de Jesus. Então, quando você não entende o porquê do sofrimento, é importante você saber que Deus não nos deve uma explicação. Mas nele nós encontramos consolo, resposta, alegria, paz, direção. E o seu sofrimento, ele está servindo para um propósito maior. Deus não desperdiça lágrima, dor, sofrimento de ninguém. Então você pode não estar vendo agora o quadro todo, mas Deus está pintando uma linda obra-prima na sua vida. Creia nisso. E aí, nós precisamos compreender que nós precisamos levantar a cabeça no dia da adversidade. Não entrar em concordância com aquele dia mau, mas crer que nós temos um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que nos dá a vitória. Em Cristo nós somos mais que vitoriosas, vencedoras. Você precisa levantar a cabeça e decidir vencer. Você precisa começar a declarar que Deus está trabalhando na sua história. Você está vivendo um processo, né? Gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói. Toda história que é boa de contar é difícil de viver, né? Então, essa história de Jó é maravilhosa. Mas até chegar lá no capítulo 42, quando Deus restaurou a sorte dele, houve um processo. E talvez você esteja passando num processo agora. Você não precisa compreender, né, o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo. Você só precisa se firmar no Senhor e saber que Ele tem poder para restaurar e que Ele está fazendo algo novo na sua vida. Então começa a declarar, começa a ser o seu sim. Deus está fazendo algo lindo na minha história, Deus está trabalhando na minha história, Deus está trabalhando na minha vida, na minha família. Se possível, escreva, né, aquilo que você acha que Deus vai restaurar na tua vida e apresente isso em oração. 3 coisas que você crê que Deus está fazendo na sua vida. Então Deus está no controle. Deus está fazendo. E, se possível, traga uma reflexão, né, desse capítulo. Talvez você olhe para hoje para alguma área da sua vida que está em crise, que você está passando por uma batalha, e faça uma pergunta para Deus. Pai, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa tempestade? Qual lição eu preciso aprender? Qual é a lição que eu tenho que extrair dessa fase, desse momento, para que eu possa passar rápido por esse processo? Porque quando a gente começa a entrar em negação, em murmuração, a gente atrasa o cumprimento da promessa. Veja que o povo de Israel, né, foi tirado do cativeiro do Egito, eles eram escravos. E Deus colocou eles na divisa com a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, com a promessa. E eles poderiam fazer aquele trajeto entre 13 dias e 1 mês. Mas por conta da murmuração, por conta da negação, por conta da dúvida, da inconstância, eles demoraram 40 anos. Então algo que era para ter sido feito entre 13 dias e 1 mês, eles levaram 40 anos. Então, veja aqui, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 40 anos, né? 40 vezes 12 meses. São 480 meses. 40 anos são 480 meses. Então era para eles fazerem o trajeto, né, até a terra prometida em no máximo 1 mês. Entre 13 dias e 1 mês. O que era para levar no máximo 1 mês, eles fizeram 479 vezes mais. Eles fizeram em 480 meses. O que era para fazer em 1 mês, eles fizeram em 40 anos. 40 anos dá 480 vezes. Então não atrase o processo de Deus na sua vida, né? Não seja o seu próprio não. Muitas vezes acontece qualquer coisa que não acontece da forma como a gente gostaria. A gente já lança uma palavra de destino. Pra mim nada dá certo. Não sei por que eu ainda me alegrei, fiquei com esperança. Minha vida é assim.
Quando uma coisa começa a melhorar, já vem um monte de coisa ruim em seguida. Então, às vezes, você é o seu próprio não. Toda vez que Deus vai mudar algo na sua vida, Ele vai te ensinar que você precisa entrar em concordância, alinhando a sua comunicação com a palavra de Deus. Você precisa declarar aquilo que você acredita, aquilo que você confia. Você tem que manifestar a sua fé através das suas palavras, porque vai ser feito conforme a sua fé. E o que você tem liberado sobre o seu futuro? Se você quer saber se você vai sair rápido ou devagar desse deserto, desse processo, é só olhar para como estão as suas palavras. São palavras de esperança ou são palavras de desesperança? Então alinhe a sua palavra com a promessa de Deus. Não seja o seu não. Não seja o seu não. Que a gente possa falar com sabedoria, com intencionalidade, sabendo que as nossas palavras não são só palavras, nossas palavras são decretos. Às vezes a gente acha que a gente precisa da ajuda de fulano, de ciclano. Não. O que a gente precisa é viver Romanos 12:2, que é não vos amoldar ao padrão. Não se conforma com essa situação, não se conforma com essa circunstância, mas renove a sua mente. Com o quê? Com a palavra, com as promessas. Para quê? Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Então é tudo sobre mim, tá tudo sobre minha autorresponsabilidade. Eu preciso ver as circunstâncias e declarar, eu não me movo por vista, eu vivo por fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera. E eu sei para onde eu estou indo. Por quê? Porque eu creio nas promessas de Deus. Então, quando eu tenho clareza de quais são as promessas, que os planos de Deus são maiores e melhores que o meu, eu vou declarar essa esperança. Romanos 12:2, Karina, 12:2. Então, não vos amoldeis ao padrão do que você está vivendo. Não se conforma. É só uma fase. Para de dizer que para você dar tudo errado. Para de entrar em concordância com o que Satanás quer fazer na sua vida. Viva pela fé. A fé é a certeza daquilo que se espera. O que você quer? Você quer desistir? Você quer que seja o fim? Ou você quer que haja esperança? Você quer viver as promessas de Deus? Quer viver uma vida nova? Você quer viver uma vida de alegria, uma vida abundante? Jesus disse, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Você tem uma promessa de vida abundante. Declara aí, eu tenho uma promessa de vida abundante. Eu não preciso me amoldar a essa circunstância. Eu não preciso aceitar isso daqui. Eu preciso passar pelo processo, porque esse processo está moldando o meu caráter. Mas eu preciso me lembrar que eu tenho uma promessa de vida abundante. Isso aqui é só uma fase, é só um processo, é só um momento. Mas não é o meu destino final, porque os planos de Deus para mim são planos de bem e não de mal. São planos de esperança, de um futuro certo, cheio de paz. Então Deus está no controle da sua vida. Alinhe as suas palavras com a palavra de Deus, com as promessas de Deus para sua vida. Deus tem o melhor para você. Então se pergunte o que essa situação veio para me ensinar. E aprenda logo, seja ensinável, tenha um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então que você seja, um coração disposto a obedecer, que você tenha um coração disposto a obedecer, que você tenha temor do Senhor, que você fale com sabedoria, entendendo que você é representante do reino de Deus aqui na terra. Suas palavras não são qualquer palavras, suas palavras são decretos no mundo espiritual. E Deus é espírito. E Ele, sendo espírito, criou tudo o que é matéria, o que é real, o que você consegue ver hoje. Ele chama à existência aquilo que não existe e passa a existir. Quando você olha lá Gênesis, eu acredito que você já tenha lido Gênesis, não havia nada. E ele olha e diz, haja o firmamento, haja a luz. Então quando não havia nada, com o poder da palavra, ele chama à existência aquilo que não existe. Então quando você quer viver algo novo do Senhor, você vai ter que usar as suas palavras. Você vai ter que liberar a sua fé através das suas palavras. E vai ter que crer sem duvidar que aquilo já aconteceu. Já agradece pelo processo. Fala, Pai, eu te louvo, porque eu estou passando agora por essa adversidade, mas eu sei que o Senhor está fazendo algo novo na minha vida. O Senhor está me levando para um lugar melhor.
O Senhor está me tratando, está me lapidando, me aperfeiçoando, me preparando, porque lá na frente eu vou precisar de novas competências. Para onde o Senhor está me levando, eu não posso continuar pensando como eu penso hoje. Eu não posso continuar falando como eu falo hoje. Então essa situação está servindo para lapidar o meu caráter, para me transformar numa mulher segundo o coração de Deus. Então você tem uma promessa de vida e vida em abundância. Jesus veio para isso. A Angélica está falando que recentemente descobriu que tem que fazer uma cirurgia de coração e está vivendo um momento muito difícil. Então, Angélica, define como que você quer que seja o resultado dessa cirurgia. Provavelmente você quer que seja bem sucedida. Então se apega nisso. Minha cirurgia vai ser um sucesso. A melhor equipe médica já está sendo preparada. E o principal, o médico dos médicos, Jeová Rafá, o Deus que cura, vai estar naquele centro cirúrgico, instruindo, direcionando as mãos dos cirurgiãos. E tudo vai correr para o meu bem. Tudo vai concorrer para o meu bem. Todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Eu vou sair de lá mais forte, mais saudável. Eu vou me tornar um testemunho vivo da glória de Deus, da graça de Deus. E por onde eu for, eu vou contar o que o Senhor fez. Eu creio que isso está acontecendo não para o meu mal, mas para o meu bem. Deus está fazendo algo novo. Então eu preciso crer que Deus tem o melhor para mim, que Ele é um Pai bondoso, amoroso. E aí eu já agradeço. Primeiro eu tenho que saber para onde eu tô indo, o que eu quero, né? Primeiro eu defino, eu quero que minha cirurgia seja um sucesso. E aí eu não tolero mais nenhum pensamento de dúvida. Eu coloco uma pedra em cima de todo pensamento de dúvida. Quando Satanás tentar me oprimir, tentar trazer na minha memória, será mesmo que vai dar tudo certo? Se você morrer na sala de cirurgia, você vai ter que ser firme e falar, cala a boca em nome de Jesus. Eu sei em quem eu confio. E nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Lá em Tiago fala que quando nós temos a mente dividida, nós não podemos esperar coisa nenhuma das mãos do Senhor. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Eu preciso ter firmeza naquilo que eu digo, naquilo que eu penso. Eu preciso demonstrar a minha confiança. Onde está a minha confiança? Minha confiança está no Senhor. De onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então eu preciso estar firme nas minhas convicções. Não brinque com essa questão de pensar, mas e se der errado? Não. É plano A. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou testemunhar esse milagre. Eu vou me tornar uma carta viva do amor de Deus. Todos vão ver e vão saber que foi o Senhor que fez na minha vida. Isso está acontecendo com propósito. Deus quer me usar para testemunhar na vida de alguém, para impactar a vida de alguém. Então talvez você esteja sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque os planos dele são de bem e não de mal. Deus está no controle. E tudo vai cooperar para o seu bem, em nome de Jesus. Então que seu coração possa estar firmado no Senhor. Que a sua comunicação seja positiva, alinhada com as promessas. E não com a dúvida, não com medo. Amém? Eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez. Talvez você não conheça, né? Esse material que é o Diário de Oração do Quarto de Guerra, que é um material que sustenta, né, esse ministério, essas lives gratuitas, o ensino da palavra. Então, se fizer sentido para você, né, caminhar mais pertinho do Senhor com instruções específicas de sabedoria, é só você digitar aqui nos comentários a palavra oração, que você vai receber um link, né, para você poder receber o seu diário de oração do Quarto de Guerra aí na sua casa. Aqui na penúltima página também você vai receber um QR Code com o quadro de oração para você imprimir, montar o seu quarto de oração. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Esse aqui é o material que eu gostaria de ter em mãos, né? Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, quando eu queria desenvolver intimidade com o Senhor, constância, disciplina com Deus, uma vida de oração constante. Quando eu queria aprender, né, como orar de forma específica e eficaz. É preciso que a gente entenda, né, como que funciona
a oração eficaz. E aqui, além de você aprender como construir as suas próprias orações, também vão ter orações prontas, como você orar a palavra, como você orar os salmos. Vai ter promessas de vitória para você declarar área por área da sua vida. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E além de te ajudar, você vai aprender, né, os princípios da oração eficaz e você vai poder fazer diferença por onde você passar e instruir muitas outras mulheres em nome de Jesus. Então esse é um material que me abençoou muito e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas também na sua vida. Você vai receber na sua casa com frete gratuito. A Dora tá falando que não tá conseguindo acessar o link. Quando você digita aqui oração, né, vai um link no privado. E às vezes, como eu recebo muitas mensagens, às vezes pode dar um bug, né, trava. Então, se você não conseguir clicar lá no privado, você pode ir lá no link da minha bio, tem lá, diário de oração, aí você clica lá vai dar certo, tá joia? Se você não conseguir no seu privado, você pode clicar lá no link da bio que vai dar certo, combinado? Então deixa eu orar por você, abençoar o seu dia. Glória a Deus por mais esse encontro precioso na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer. Pai amado, obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos vê como o homem vê, mas o Senhor sonda, conhece o nosso coração, vê as intenções do nosso coração. Pai, nós te pedimos que o Senhor ache em nós, encontre em nós verdadeiras adoradoras que te adoram em espírito e em verdade. Pai, nos dê condições de romper com toda incredulidade, ó Pai, com toda falta de confiança em Ti. Que o nosso coração verdadeiramente possa estar firme em Ti. Que nossa fé possa ser inabalável. Que nós não venhamos nos mover por circunstâncias, ó Pai. Que nós não venhamos nos mover por vista, mas que nós venhamos caminhar e perseverar por fé, crendo, ó Pai, que se nós não duvidarmos, nós receberemos tudo aquilo que nós te pedirmos em oração. É o que nos garante a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por Teu amor por nós, por nos garantir um lugar à mesa hoje contigo, por preparar esse espaço para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é como o homem, o Senhor não nos rejeita, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor preparou esse momento aqui para nós nos abastecermos, para nós nos alinharmos com Teu coração. Ó Pai, nos dê condições de continuar avançando dia após dia, de crescermos, Senhor, em graça, em favor, em sabedoria, em discernimento. Nós queremos Te conhecer, ó Pai, todos os dias e prosseguir em Te conhecer, como diz a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a romper com toda a paralisia, com todo o medo, com toda a desesperança, com toda a mágoa, com toda a dor, Senhor, com toda a ofensa. Que todo o mal das nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Que todas as cadeias que nos aprisionam sejam despedaçadas em nome de Jesus. Que o Teu sangue puro, Jesus, nos lave, nos purifique de todo pecado, de toda obstinação. Que todo espírito de divisão caia por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos caminhar em unidade com a Tua palavra. Que a nossa comunicação, Senhor, seja com sabedoria. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras que deem graças àqueles que a ouvem. Que seja bênção, Senhor, aos ouvidos de quem ouvirem as nossas palavras. E quando nós falamos, ó Pai, nós sabemos que a primeira pessoa a ouvir somos nós. E então que as nossas palavras nos edifiquem também. Que sejam bênção para nós. Que sejam palavras de ânimo, de conforto, de vitória, ó Pai. Palavras de sabedoria em nome de Jesus. Toca nos nossos lábios, ó Pai. Coloca vigias nos nossos lábios, sentinelas, anjos, ó Pai, que vão nos ajudar, nos guiar. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensine a falar com sabedoria em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Que nós venhamos ser conforto, ó Pai, para aqueles que estão sofrendo. Que nós venhamos refrear nossa língua de todo peso, de todo mal. Que nós venhamos saber aconselhar com sabedoria, pautado na Tua palavra e não naquilo que a gente acha, nas nossas experiências. Ó Pai, derrama sobre nós uma unção de sabedoria, uma porção dupla de sabedoria. Nós queremos viver como mulheres sábias, Senhor. Mulheres cheias da Tua presença, cheias da Tua direção, do Teu conhecimento. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua palavra e a viver conforme, Senhor, as Tuas escrituras. Que o Senhor abençoe o nosso dia, ó Pai. Que o Senhor dirija os nossos passos. Que nós venhamos caminhar, Senhor,
iluminadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que nós venhamos agir, Senhor, conforme o desejo do Teu coração e não conforme o desejo da nossa carne. Que nós venhamos ser dirigidas pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a Tua graça, a Tua proteção sobre esse dia. Nós consagramos a Ti esse dia, os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa família. Toma a direção de tudo, ó Pai, é tudo Teu. Nós confiamos, Senhor, no Teu amor por nós, na Tua bondade. Nós cremos, Senhor, que certamente que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanharão nesse dia. E nós vamos experimentar um dia maravilhoso, de céus abertos, de respostas de oração sendo liberadas, ó Pai. Nós vamos experimentar o Teu sobrenatural hoje. Em nome de Jesus eu declaro, será um dia maravilhoso, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha irmã, que você viva um dia de céus abertos. Em nome de Jesus, que tudo te vá bem. Que o Senhor guarde seu coração. Que você viva um dia em paz, cheio da presença, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que você tenha o seu tempo no secreto com o Senhor. Se você ainda não teve esse momento, corra para os braços dele em algum momento do seu dia, lance sobre ele as suas ansiedades, suas preocupações, porque ele tem cuidado de você. Que você não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo você converse com ele, você entregue para ele aquilo que tem preocupado o seu coração, porque ele quer te derramar sobre você o alívio, a paz que excede todo entendimento que só Ele pode te dar. Então Deus abençoe você, o seu dia, em nome de Jesus. E hoje é sexta, né? Então nosso próximo encontro vai ser na segunda, mas às 18h30 nós estamos com o propósito do livro Eu Declaro. E mesmo sábado e domingo, às 18h30, eu vou estar aqui fazendo as declarações de promessas de vitória para a sua vida. E aí, se você puder estar comigo às 18h30, trazer alguém, compartilhar, né, as lives com alguém que está precisando de esperança, tenho certeza que Deus vai se alegrar muito, né, de você se permitir ser instrumento nas mãos dele. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.